que haja uma grande colheita, Senhor, aqui, e que essa colheita reverbere no mundo, no estado da Bahia, no Brasil e no mundo. Que o Senhor nos ajude nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, amados. Então, vocês podem perceber, eu sei que tudo que eu vou falar aqui, a maioria de vocês já sabem. Então, o que eu vou fazer aqui, na verdade, é basicamente uma aplicação do texto que vocês já sabem interpretar muito bem, porque todo crente que tem no mínimo 5 anos de vida cristã já ouviu uns 10 a 15 reflexões, sermões sobre esse texto. Eu sei disso, tá bom? Então, no que eu vou dizer, não é nada novo. Mas é bom a gente lembrar, primeiramente, que Jesus ele está aqui passando o bastão para os discípulos. E até existe uma discussão no âmbito teológico se essa comissão foi só para os 12, mas é impossível de ser, porque os 12 morreriam dentro de pouco tempo. Ele não teria como esse chamado universal ele atingir o final dos tempos, até o retorno dele, com aqueles 12. E nós vamos ver que esse bastão ele vai sendo passado de mão em mão, de grupo em grupo, de líder em líder. Vocês podem observar que esse é o primeiro aspecto. Então, são os últimos momentos de Jesus, e vocês sabem que os últimos momentos de uma pessoa, as suas últimas palavras, elas são sempre as palavras mais impactantes, porque você não vai ter outra oportunidade. Então você diz o que você tem que dizer da melhor forma possível, da maneira mais sucinta possível. É tanto que a grande comissão, por assim dizer, ela foi registrada na perspectiva dos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João também. Então, Jesus, ao ressuscitar, ele cumpre uma etapa crucial do plano de Deus, porque o Evangelho não diz só sobre a morte de Jesus, mas diz sobre a sua ressurreição. Então ele aparece vivo, e junto com o seu retorno vem algo também crucial, que a igreja precisa se apossar, que é em relação à autoridade. Lembram? Olha aí do versículo 18, vamos ler todos juntos. Jesus, ele se aproxima, né, dos discípulos, e ele fala o que para eles? Toda autoridade me foi dada onde? Então isso aponta para a grandeza da missão. Então a igreja, ela não pode se perder na sua própria intenção, no seu próprio método. Nós não sabemos mais do que Deus, irmãos. Deus sabe mais, sempre soube mais. O que nós precisamos é confiar de que aquilo que foi dito é eficaz. A gente já ouviu tantas histórias que você assim, não tinha lógica nenhuma, mas a gente confiou em Deus e Deus transformou as coisas, porque é assim que Ele faz. E a autoridade da igreja é a autoridade de Jesus. A pregação do Evangelho, ela tem que ser na autoridade de Jesus. Outro aspecto aí é a grande comissão como a base para a missão global. Ou seja, eu ouvi um pastor que eu gostei muito disso, que ele falou que a missão da igreja ela tem que ser local, tem que ser global e local. Tem uma frase que é discutido se ela é de David Livingstone ou de Carlos Studd, eu confesso que eu não sei, mas é aquela frase célebre, que a luz que brilha longe, brilha perto. Isso implica dizer que a igreja ela tem que estar focada na missão em todos os níveis. Algumas vezes essa discussão ela é levantada no contexto das igrejas. A gente deve investir mais em missões locais? A gente deve investir
investir mais em missões estaduais? A gente deve investir mais em missões nacionais ou mundiais? Qual é o melhor? Não, essa discussão, biblicamente falando, ela não existe, porque a missão ela é local. Grava essa palavra aí, né? Um neologismo, uma nova palavra. Ela é local, ela é global e local ao mesmo tempo. E nós vamos ver em Atos 1:8 que os 4 níveis da grande comissão devem acontecer paralelamente. Ou seja, em Jerusalém, que é onde a igreja estava, na Judéia, no território mais amplo, próximo, na Judéia, no ambiente nacional e até os confins da terra. E ele não diz assim, faça primeiro local, depois regional, depois nacional e depois mundial. Não, ele diz, vocês serão minhas testemunhas, ao mesmo tempo, onde quer que for. Então, nós observamos, e eu gosto muito de uma frase atribuída a John Stott. E antes de falar essa frase, tem aquela velha discussão: qual é a missão da igreja, pastor? Já fez essa discussão aqui? Já, né? Se eu fosse abrir o debate aqui, o que você diria? 2 respostas veriam. A missão da igreja é glorificar a Deus. Tem uma vertente. Ou a missão da igreja é a proclamação do Evangelho. E qual está certo? Não vamos abrir o debate agora, viu? Hoje vai ser um diálogo episcopal. Só eu estou falando, né? Não vai ser congregacional. Mas, irmãos, essa é uma discussão que eu não vejo produtividade, porque a igreja, enquanto ela faz a obra, ela glorifica a Deus. Então, se a igreja ela só contempla, ela só faz referência a uma adoração por declarações de amor, isso não tem valor, porque a fé sem obras é morta. Então, você glorifica a Deus enquanto você proclama. Portanto, proclamar é a missão, glorificar é o resultado. Se você não proclama, você não glorifica a Deus. A glorificação está na proclamação. E a frase de John Stott, para mim, ela é fantástica, porque ele diz o seguinte: a igreja ela não tem uma missão. Olha que coisa. A igreja é a missão. Entende? A igreja não é ela, quando se fala de missão, parece tarefa. A gente vai lá, cumpre e cumpriu o nosso propósito. Agora estamos no mês de missões mundiais. Aí, porque estamos no mês de missões mundiais, a gente faz 30 dias de arrecadação, levanta uma oferta e envia para a junta de missões mundiais. Cumprimos a missão, amém? Não amém. De forma, uma missão continua, porque a missão não é o que a gente faz, a missão é o que nós somos como igreja. O plano de Deus não era juntas de missões, o plano de Deus é a igreja. As juntas existem porque a igreja não consegue sozinha direcionar a missão. Por isso que as juntas foram criadas, para auxiliar a igreja no cumprimento da missão. Agora eu queria convidá-los para um outro texto, em João 20:21. Eu acho que isso aqui confirma o que John Stott falou com relação a essa perspectiva da missão da igreja. Observe aí, João 20:21. Já como o rapaz da Bíblia é mais ligeiro do que eu, então eu vou ler na versão ali, tá bom? E os irmãos, se quiserem, podem ler na sua Bíblia ou podem acompanhar aqui. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Ele já tinha ressuscitado, tá bom? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então a igreja é a própria estratégia de Deus. E ela deve proclamar aqui, ela deve proclamar no município, na região, dentro do território da Associação Batista do Sudoeste Baiano. Ela precisa extrapolar as fronteiras da associação e o estado inteiro. Ela deve fazer isso também no âmbito nacional,
e, claro, do âmbito mundial. Então, há um mandato para a igreja que tem a ver com a sua existência. Observe que o mandato de fazer discípulos envolve, primeiro, o que ele diz aí, ensinando-os a observar tudo o que lhes ordenei. Então, o trabalho da igreja tem que ser completo. Ela proclama, ela alcança. Quando ela alcança, ela tem que consolidar. Consolidar significa levar essa pessoa ao entendimento da fé cristã e se envolver nesse novo ambiente que envolve já começar a proclamar também. Isso é testificado e confirmado pelo batismo, porque Jesus disse que aqui nos versículos 19 faz parte da confirmação de ser discípulo, você aprender e você ser batizado. Do exemplo do filho, que não precisava, mas deu exemplo para que todos os seus discípulos também pudessem se comprometer. Então, isso também traz outro aspecto que é bem destacado por Lucas. E aí nós vamos para Lucas 24, de 46 ao 49. Olha o que diz esse texto. Ele vai colocar ali, nós vamos fazer agora de forma alternada a leitura, tá bom? Lucas 24, 46, 47, 48 e 49. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Os irmãos, e seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, observe, meus irmãos, nas palavras de Lucas, nesse contexto da grande comissão, olha o que ele diz: o Cristo padeceu e ressuscitou, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados de pessoas de todas as nações. Então, esse chamamento da proclamação para a igreja, eu já citei Atos 8, e também é colocado aí no versículo 49, isso deveria ser feito no poder do Espírito do Senhor. O Espírito Santo aqui nos capacita para o cumprimento da missão, e aqui entra algo que eu quero destacar também, talvez seja um ponto de atenção que nós precisamos como igreja ter para cumprir bem a missão. É que nós, igrejas batistonas, como eu vi que essa daqui eu também sou dessa linha, viu, pastor? Eu sou batistossauro rex, né? Então, uma vez o pastor disse que eu sou, você não é, você é um xiita, Francisco, né? Me chamou de xiita, né? Eu achei melhor, porque o Luiz Israel disse que tem um xiita e tem um xaato, né? É melhor ser xiita do que xaato, né? Mas assim, eu sou dessa linha de igrejas ortodoxas conservadoras, igrejas com culto clássico, mas um culto também vibrante, alegre e focado na sã doutrina, porque eu tenho convicção de que a missão, ela não é só a proclamação, a missão também é a consolidação. Então nós temos que tratar tanto a missiologia, a proclamação, mas a gente tem que tratar também as bases, a ortodoxia, ou seja, a doutrina reta, a doutrina firme da palavra de Deus, porque senão a gente trabalha para nada. Quantas igrejas nossas se perderam nesse negócio de movimentos? Igrejas que não aguentaram o vento de doutrina, aí estão aí perdidas. Eu escutava uma conversa recentemente, não vou dizer onde e quando, mas uma pessoa que saiu da igreja tradicional e foi para uma dessas igrejas mais renovadas, era batista essa pessoa, e lá na cidade o
conversávamos e o pastor disse: aqui só a nossa igreja ela é considerada tradicional. Aí a pessoa parou e respirou e falou assim: mas está certo, viu, pastor? Eu que saí de uma e já rodei por tanto lugar, eu estou vendo que o melhor é ficar firme na nossa doutrina. Amém. Ela chegou a essa conclusão. Mas quantos estão por aí buscando se alegrar de tantas formas e estão vazios de Deus? Então, qual é o ponto aqui? É que nós que somos essas igrejas zelosas pela sua doutrina, a gente às vezes tem medo de falar do Espírito Santo, tem medo de entender como é que o Espírito Santo age de fato. Às vezes a gente não quer nem falar sobre o assunto. Não, isso é coisa de pentecostal. Não, irmãos, o Espírito Santo é coisa de crente firme também. Porque não é só uma questão intelectual de interpretação de doutrina. Aliás, vejam só, João disse, Jesus, a gente registra as palavras de Jesus que fala o quê? Que é quem que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, eu sou missionário. Eu atuei como pastor da igreja local, pregava como o senhor toda semana. Se você olhar, nada, nenhum argumento humano é capaz de convencer uma pessoa. Conversão é obra do Espírito Santo de Deus. Sabe por que às vezes a gente está ficando um pouco cansado? Acho que a gente está lutando muito com as armas humanas. Às vezes, algumas pessoas querem empurrar o evangelho lá abaixo das outras. E aqui nesse ponto há uma aplicação já, tá? Nesse aspecto. Às vezes falta essa sabedoria nossa com os nossos parentes. O pastor chega para visitar uma casa, os diáconos, outro irmão, aí fala assim: está vendo aqui, esse aqui é o meu marido, fala de Jesus para ele aí, pastor, porque senão ele vai morrer e vai para o inferno. É verdade, É verdade isso? É verdade, mas o jeito não é bom. O jeito afasta. A gente tem que ter sabedoria, tem que ter essa sensibilidade. E às vezes a gente tem esse cuidado com os outros que não são nossos parentes. Mas quando somos nossos parentes, pela intimidade, às vezes a gente acha que tem que ser no pontapé. Vocês conhecem essa expressão? No pontapé? Né? Então, não pode ser assim. Nós precisamos orar e pedir: Senhor, nos ajude, me ajude a ter essa sabedoria. Nós não ganhamos no grito, a gente ganha na oração, a gente ganha na dependência. Um missionário disse certa vez que Deus pode fazer em 5 minutos o que nós não conseguimos fazer em 200 anos. Às vezes você está bem intencionado, querendo que sua família se salve, mas você está desajeitado na maneira de abordar o assunto lá. Lembre que a sua parte, o seu papel, o meu papel é falar com sabedoria. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Não confundamos isso. Então eu acho que nesse sentido, aqui trazendo para uma prática da igreja, a igreja deve se debruçar mais em oração intencional, por salvação de vidas. Aquele vizinho ali do outro lado, não sei se já é da igreja aqui, mas se não for, será que a gente está se importando? Às vezes ele está entrando e saindo, toda semana a gente está vendo ele entrar e sair, e a gente nem aí. Se tornou comum. Nós não exercemos misericórdia para com ele, porque o ato de misericórdia é: vamos dobrar os joelhos, enquanto aquele vizinho não se converter, nós não vamos descansar, e servi-lo, estender a mão. É nesse sentido que o texto deve ser aplicado. E aí vem, ligado a isso imediatamente, a questão da responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva. Jesus vai dizer, ele diz isso, melhor dizendo, e Marcos registra lá em 16, 15, 16: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E é interessante que Paulo, ele vai dizer em 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20, vamos ler esses textos, coloca aí para nós, amigos aí na mídia, só para a gente ler junto. 2 Coríntios 5, 18, 19 e 20. Aí dessa vez eu vou deixar só vocês lerem, por favor. Vai aparecer, viu? Porque eles são bons. Por favor. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo
confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Amém? Amém. Faltou só assim, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, né? Tem algum embaixador aqui, alguém que foi? Então sabe do que eu estou falando, né? Porque o embaixador do rei não pode ouvir esse texto, que é o texto áudio deles, que fala, uma vez você está na nossa igreja, né? Ele já levanta, bate continência e diz assim, uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Mas assim, o ponto aqui é que existe uma proposta muito significativa de parceria entre Deus e nós. Ou seja, Deus em Cristo, Ele já executou o que precisava com relação à reconciliação do ser humano. E ele, Paulo está dizendo, lembra, no contexto gentil, portanto, as cartas aos gentios são palavras finais, definitivas para a orientação da igreja. Então essas são as últimas orientações consideradas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus para guiar a igreja. E o que ele diz? Deus propõe uma parceria missionária, em que nós, sabendo disso e beneficiados por isso, tocados por isso, nós agora temos o ministério da reconciliação. Somos, por assim dizer, então, embaixadores, representantes, aqueles que sabem quem é o seu Senhor, qual é o reino do seu Senhor, e que estão em constante missão de proclamação. E por causa disso, então, eu citei esse texto ontem, mas não lia. Hoje eu quero ler com vocês rapidamente Apocalipse 7, 9 e 10. Nós vamos ler a uma só voz, Apocalipse 7, 9 e 10, que olha o que diz. Vamos lá? Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém, meus irmãos? Quando a igreja proclama, o que acontece? O que precisa acontecer, acontece. Que é, pessoas de todas as nações serão alcançadas. Sabe o que tem aqui nesse texto? Lembra? Apocalipse é o último livro da Bíblia. É uma visão do fim. O que ele está dizendo? Se a igreja executar a sua missão, cumprir bem a sua missão, nós temos a certeza de um final feliz, de um final de sucesso. Coisa boa é a gente terminar uma tarefa, não é assim? Assim, cumprimos, ufa, missão cumprida. E a igreja precisa estar com essa santa inquietação, que é, nós queremos terminar, Senhor, também cumprindo bem a nossa missão. A Igreja Batista Remanescente de Vitória da Conquista vai conseguir proclamar para o mundo todo sozinha? Vai? Os irmãos acham que vai? E vão conseguir? Não. Claro que não. Mas na parte que lhes cabe, os irmãos podem cumprir a grande comissão? Sim ou não? Sim. Tem uma parte que cabe. Então vocês têm que, quando eu for embora daqui, na próxima reunião, vocês se reúnem com o pastor e vão fazer essa pergunta: pastor, qual é a parte que nos cabe? E a gente vai buscar essa resposta, e assim a gente vai conseguir. Pois bem, caminhando aqui já para os fechamentos, tá? As implicações da grande comissão para o avanço missionário. Significa, na prática aqui eu só vou mencionar, tá? Discipulado. A igreja tem que ser formada de discípulos, e ela deve fazer ou gerar um processo de discipulado permanente e constante. Paulo disse para Timóteo que o que ele aprendeu, ele deveria transmitir a homens
que fossem também capazes, idôneos, para transmitir a outros. Ou seja, Paulo recebeu de Cristo, ele transmite para Timóteo, e Timóteo deve transmitir para homens idôneos e capazes para transmitir a outros. Sabe o que isso significa? Nesse contexto da carta de Paulo a Timóteo, ela é a última carta escrita por Paulo, direcionada à igreja que estava em Éfeso, por meio do seu ministro, que era Timóteo naquele contexto. Significa que o bastão da fé agora está com a igreja. Então não tem mais apóstolos, não tem mais ministério Francisco Lima hoje. Não tem ministério pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Hoje existe o ministério da igreja. Eu sou uma pessoa que ama a nossa denominação, mas eu tenho cuidado de entender que nós não podemos idolatrá-la. A glória é de Cristo. A igreja, ela está acima de tudo e de todos aqui nessa terra. A igreja é maior do que o pastor, é maior do que as juntas. Ela é a estratégia de Deus e a agência de Deus. Isso, por citar a ideia de discipulado integral, significa que nós devemos, como igreja, ter um foco na formação espiritual das famílias. Meus irmãos e prezado pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu, pela minha experiência tão pouca, mas eu pude já perceber uma coisa. Simplesmente ter grupos, mulheres, homens, jovens, embaixadores, mensageiras, departamento infantil, só isso não resolve a coisa. Isso gera um nível de discipulado, mas não gera todo o discipulado. A igreja precisa voltar para uma ênfase forte no fortalecimento das suas famílias. Se ela tiver que reajustar a sua agenda para poder fortalecer espiritualmente as famílias, que ela faça isso, porque é justo, tem a ver com a estratégia. No contexto inicial, tanto de Israel quanto da igreja primitiva, a ênfase era muito familiar. E a igreja não pode ser uma concorrência da família, no sentido, nós não podemos ser, como diz o pastor David Merck, familiólatras. Não. Nós podemos ser familiares, aqueles que tudo é a família. A pessoa não pode nem vir à igreja por causa da família. Sim, mas a igreja também não pode ser uma adversária da família. Às vezes nossas agendas, nosso calendário é tão intenso que alguns estão assim, sufocados por tantas atividades e coisas. Não tem tempo nem para sentar com a família, tomar um café e conversar, falar tete a tete, jogar algumas conversas fora, dar boas risadas. Uma vez nós fizemos um encontro de famílias lá da nossa igreja, foi o primeiro, e não teve nada quase praticamente de atividade, assim, o programa. Não, aí o pessoal ficava, pastor, qual é o programa? Eu falei, o programa é ficar em família. E eu percebi que muitos já não sabiam mais fazer isso, pastor. Eles estavam tão habituados nessa frenesia de atividades e esqueceram de como que é sentar e contemplar, conversar, jogar a conversa fora, rir, e não ter preocupação de estar olhando para o relógio, estar apenas pensando ali naquele momento, viver o momento. Isso faz parte, e quando interage o vô com o neto, o genro com o sogro, a nora com a sogra, o primo com o primo. Tem muitas pessoas que moram na mesma cidade e as famílias não se conhecem direito. Que os filhos, os primos não se conhecem porque eles não têm tempo de se encontrar. Só aparece no dia que morre um, né? Aí para a agenda, aí para tudo, aí vai lá, chora um pouco para tirar um pouco da culpa, mas não consegue parar e dizer assim, não, hoje nós vamos. Então, eu diria assim, se a igreja precisasse ser fechada 1 ou 2 vezes por ano, para as famílias se reunir e ter comunhão, mas com propósito, não é só uma coisa vazia, com esse intento discipular intencional. Então começa em casa, e isso envolve e vai reverberar na cooperação missionária, nesses níveis que eu mencionei, ou seja, estadual,
nacional e mundial. Irmãos, vejam só, eu quero inclusive aproveitar aqui para agradecer as ofertas que essa igreja tem enviado para missões estaduais, e também agradeço em nome de missões nacionais e missões mundiais. Essa obra depende de vocês. Se vocês não enviarem, para tudo lá, porque a igreja é a grande patrocinadora da obra missionária. Eu sei que vocês estão com desafios de comprar terreno. Igreja nunca tem o dinheiro que ela precisa, sabe disso? Por mais rica que ela seja, sempre ela vai ter mais necessidade do que dinheiro. É impressionante. Parece que é coisa dentro que Deus já estabeleceu, que é para a gente poder depender dele. Mas Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus que abre portas. É o Deus que surpreende a sua igreja quando ela está dedicada. Eu fui numa igreja, numa cidade aqui do estado, que está se reestruturando, está sendo revitalizada também. E eles estavam com uma obra, o templo estava construído, mas não tinha ainda o telhado. E eu preguei no meio ali do canteiro de obras. E o pastor disse: pastor, nós estamos muito felizes de ter o senhor aqui. Quero dizer para o senhor que a igreja ela está em pleno gasto com a obra. O senhor está vendo aqui, mas quando chegou na véspera da campanha, eu disse: vamos suspender a obra para a gente poder não parar missões, porque a igreja tem que ser missionária. Aquilo me emocionou, irmãos. Eu fiquei muito feliz. Um gesto de alguém que entende como é que as coisas devem acontecer. É mais ou menos assim: você não pode deixar de ser dizimista e ofertante porque você tem que construir a sua casa ou ter uma coisa lá para resolver. A obra de Deus é prioridade. Nós devemos ter isso em mente. E nesse sentido, o que vocês investem nas juntas se transforma em expansão do campo e cuidado com os obreiros que estão lá. Portanto, meus irmãos, eu queria que cada um aqui nessa manhã fizesse essa reflexão. Jesus deixou a missão para nós e nós precisamos fazer essa pergunta: como que eu posso me envolver? Como que eu devo me envolver? Eu tenho sido efetivo no apoio, no sustento, na oração, na contribuição, no atendimento ao chamado. Ontem nós fizemos um desafio e a irmã Luísa foi uma das que aceitou dar um passo a mais em direção ao que Deus pode fazer usando a sua vida. Louvado seja Deus pela sua vida, irmã Luísa. Deus te abençoe. Ficamos muito felizes. E lembrar que, de fato, embora haja muita estratégia proclamada, já muita coisa aí sendo publicada de plantação de igreja, de conhecimento, de missiologia, mas, gente, não precisa inventar muito, é só seguir a palavra. Não tem segredo. Eu fico observando, às vezes, os pastores viajam quilômetros e mais quilômetros atrás de estratégia de crescimento da igreja. Eu me lembro uma vez de um testemunho de um pastor que foi para a Coreia do Sul visitar aquele pastor que era da maior igreja do mundo, né? O David Ponyongshu. E era uma igreja Assembleia de Deus que tinha 500 e tantos mil membros, quase 600 mil membros. E aquele grupão de pastores de várias partes do mundo. E chegou o momento de estar frente a frente com aquele homem pequenininho, magrinho, pastor David Ponyongshu. E ele falou assim: vocês vieram de tão longe, gastaram tanto dinheiro, fizeram um investimento tão alto, deixaram suas famílias para trás, para vir atrás do segredo. E o segredo era só: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao Pai que está no céu. Irmãos, aquele pastor disse, deu vontade de morrer ali. E ele disse assim: que vergonha a gente atrás de estratégia de crescimento de igreja, se o Senhor já deu o crescimento. É na autoridade de Jesus, é no poder do Espírito Santo, é na orientação da palavra, é na dependência da obra. Não tem segredo, é falar e deixar Deus agir. Então, eu quero deixar essa palavra, porque a promessa de Jesus final do texto Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Irmãos, essa é a maior e melhor promessa que a igreja pode ter, porque quando a gente busca fazer,
o que Jesus mandou, Ele promete que está conosco. Que o Senhor continue com os irmãos, encorajando os irmãos, que todos os intentos nobres dos irmãos possam se concretizar, que vocês possam realmente conseguir expandir as fronteiras aqui e ser uma igreja cada vez mais capacitada e investidora na obra missionária. Contem conosco, comissões estaduais, comissões nacionais, comissões mundiais. Embora eu seja o gerente apenas do Estado, mas eu tenho todo o contato com os outros, nós caminhamos juntos e eu estou aqui para servi-los, estamos aqui para servi-los. E muito obrigado pela oportunidade de estar com os irmãos e perdoe se eu tomei muito tempo dos amados. Pastor, por favor.